E aí, pessoa? E aí, curtiu pra caramba a primeira temporada de Fear the Walking Dead? Eu me sinto muito mais inspirado para fazer vídeos sobre séries quando eu curto, sério mesmo. Eu sou daquele tipo que quando eu não gosto de alguma coisa, eu simplesmente sigo em frente, na boa. Mas sobre a primeira temporada de Fear the Walking Dead eu preciso falar. Não só porque eu sei que vocês esperam um encerramento de mim, já que eu venho falando de Fear the Walking Dead desde julho do ano passado, mas porque eu mesmo criei uma expectativa forte para a série, uma expectativa para mim mesmo, e no final das contas eu acabei me frustrando. Mas deixa eu parar com os lamentos e ir direto para análise, que é o que vocês querem ouvir. Mas antes, deixa eu dar um recado. Já tem lá no blog um post que eu escrevi sobre o final da temporada. Eu escrevi na segunda-feira, pouco depois de ver a série. E pessoal, você precisa curtir lá a página do Facebook para ajudar, né? Para ficar por dentro dos posts, né? Vai lá, mano, ajuda. Custa nada. Se os criadores de Fear the Walking Dead quisessem evitar a comparação com The Walking Dead, para começo de conversa eles teriam que criar um nome diferente. Mas não foi isso que eles fizeram. Na verdade, eles queriam mesmo era mesclar as histórias de Fear the Walking Dead com Walking Dead para já começar uma série nova contando com centenas de milhares de fãs. Aliás, a fanpage do Fear the Walking Dead no Brasil é gigante. No Brasil, Fear the Walking Dead já estreou com mais de 350 mil fãs. Dali Brasil! Mas eu acho que depois de construir um exército de fãs ao redor do mundo, eles precisavam ter suado um pouco mais a camisa para fazer uma série um pouco mais surpreendente, pelo menos uma série pelo menos interessante. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Fear the Walking Dead foi uma série de ritmo lento, personagens sem graça, uma trama decepcionante e o pior, sem aquelas cenas bacanas, interessantes, legais de legiões de caminhantes ameaçando os personagens. The Walking Dead, quando começou, teve mais emoção em um episódio do que Fear the Walking Dead teve em 6. The Walking Dead, a série original, ela já começa com uma cena foda, que eu tinha comentado já no vídeo anterior. Depois faz um retorno no tempo e mostra o dia em que o Rick foi baleado e entrou em coma. E só nesse retorno pro dia em que o Rick foi baleado, uma sequência de mais ou menos uns 5 minutos, a gente conhece um pouco mais do Rick e conhece o personagem Shane, que é o amigo do Rick na polícia e que depois acaba se tornando amante da esposa do Rick. Depois, pula novamente pra frente para mostrar o Rick acordando do coma. Ele sai do quarto do hospital sem saber o que está acontecendo e encontra um mundo todo de ponta cabeça, com pessoas mortas para tudo quanto é canto, aos montes. Essa é a segunda cena super legal do episódio. O cara levanta e o hospital tá vazio, sem ninguém, e de repente ele começa a encontrar pessoas mortas. E começa a encontrar muitas pessoas mortas. E ele não entende nada, ele fica desesperado. Aí depois começa a sequência do Morgan, que é uma sequência de mais ou menos 20 minutos, onde a gente conhece e entende o personagem Morgan, por que ele está sozinho na cidade com o filho dele, a gente entende toda a tristeza dele, e ainda vê o Rick começando a entender o que está acontecendo no mundo e começa a se preparar para ser o personagem que ele vai ser no futuro. Aí o Rick começa a viajar sozinho e de repente a sequência dá um corte para mostrar o núcleo do Shane e dos outros, e a gente percebe que o Shane tá pegando a mulher do Rick, e a gente tem uma surpresa sabendo o tipo de personagem que é o Shane que a gente viu alguns minutos antes na apresentação do personagem. Aí o Rick consegue chegar em Atlanta e de repente ele se vê cercado por uma legião de caminhantes. Ele fica encurralado dentro de um tanque de guerra e pelo rádio ele conhece o personagem Glenn, que é outro personagem que vai ser fodão na série inteira. Eu assisti esse primeiro episódio do Walking Dead inteirinho logo depois que eu terminei de assistir Fear the Walking Dead. E mesmo já conhecendo a história inteira, o piloto de Walking Dead consegue envolver, consegue criar expectativa, consegue até surpreender em alguns momentos. Fear the Walking Dead não teve na temporada inteira uma cena sequer que tenha sido marcante, que vale a pena comentar. Eu fiquei com a impressão de que Fear the Walking Dead é uma série de baixo orçamento. Sempre que tinha alguma coisa interessante, alguma coisa grande acontecendo, eles davam um jeito de colocar a narrativa a partir de um ponto de vista que não mostrava a cena toda acontecendo. Quando acontece o primeiro levante da história, quando a população viva se revolta contra a polícia, eles mostram praticamente toda a ação de dentro da barbearia. Então você só vê frestas, só vê poucas pessoas passando na frente daquela fresta que ele abre na janela para poder enxergar lá fora. Da mesma forma no 6º episódio, quando o Daniel solta os caminhantes que estão presos lá no ginásio. A gente praticamente só vê caminhantes nos corredores, cenas mesmo abertas, externas, com aquela multidão de figurantes, é um ou outro plano que a gente vê só. A parte que a gente acha bem bacana, eles não mostram. Talvez por sei lá, custo. Nem cena interessante de apresentação de personagem teve em Fear the Walking Dead. No piloto de Walking Dead,
tem duas cenas fantásticas de apresentação de personagem. A primeira é quando o Rick está conversando com o Shane na viatura e ele está contando a história de como que o casamento dele anda ruim. A cena é assim. O Rick faz uma pergunta pro Shane e o Shane começa a falar um monte de groselha, falar que ele é fodão, que as mulheres são todas burras, que as mulheres que ele tem na vida dele, ele precisa ficar tomando conta delas, apagando a luz quando elas saem da sala porque elas não sabem apagar a luz e blá 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 blá. Aí quando ele termina de falar, o Rick espera até o final e depois o Rick conta a história de como que tá o casamento dele. E ele se abre, é mó sincero, fala o quanto ele fica frustrado porque a mulher dele não é parceira do jeito que ele gostaria que ela fosse. Aí o Shane vai ouvindo tudo isso e vai ficando com aquela cara de tonto, se sentindo um idiota, porque ele fala um monte de bobagem, o cara tá falando umas paradas toda certa, toda correta lá. A outra cena é a cena do Morgan, quando ele tenta atirar na esposa dele. O Morgan, ele tá com o filho dele preso na cidade, ele estava fugindo com um grupo, só que daí a mulher dele fica doente, ela na verdade é mordida, ela começa a ter febre e ele se esconde com a família dele, ele, a esposa e o filho, esperando que a mulher melhore. Aí ela morre e vira uma zumbi. Aí ele fica preso na cidade sem ter coragem de ir embora e abandonar a esposa dele. Num dado momento, ele resolve que ele vai seguir em frente. Então ele planeja atirar na mulher dele para que ela morra de verdade, para que ele possa ir embora com o filho. Aí ele consegue colocar a esposa dele na mira, mas ele tenta e não consegue matar a mulher. É uma puta de uma cena linda. A gente praticamente consegue enxergar o conflito interno do personagem. Por que Fear the Walking Dead não conseguiu fazer uma cena sequer desse tipo? Porque os personagens de Fear the Walking Dead são chatos. Não tem nada para ser mostrado a respeito deles. Em 6 episódios, nenhum personagem se revelou capaz de atos de coragem, nenhum personagem se revelou excepcionalmente inteligente ou com um senso de moral elevado. É simplesmente impossível ter empatia com esses personagens. Uma história onde os personagens não são capazes de influenciar o rumo dos acontecimentos é muito chato. Aliás, dentro da teoria de construção de histórias, isso tem até nome, se chama melodrama. Fear the Walking Dead corre um sério risco de se tornar um novelão de zumbis. O mais chato dessa história toda é que não precisava ser assim. Tem uma coisa que me chamou a atenção no 5º episódio, se eu não me engano, quando o exército resolve sair fora da cidade. Fear the Walking Dead é uma história onde os personagens não sabem o que está acontecendo. O tal do melodrama idiota. E o pior é que a gente acaba ficando na mesma situação, a gente também não sabe o que está acontecendo na história. Em um dado momento, o exército resolve sair fora da cidade e abandonar os civis. Apesar de não ter nenhum verdadeiro grande perigo iminente para acontecer. Praticamente todos os caminhantes da cidade estão confinados no ginásio, ou seja, a situação está totalmente sob controle. Apesar disso, dá a impressão de que os caras têm uma urgência em sair da cidade. E a gente não sabe o que está acontecendo, por que eles estão com tanta pressa para sair fora. Aí eu pergunto, fugir do quê? E o mais importante, fugir para onde? No piloto de Walking Dead, tem uma cena que acontece, tem um detalhe que acontece quando o Rick chega em Atlanta. Já se passaram algumas semanas desde a queda da civilização, desde que tudo deu merda, e quando ele chega no meio da cidade, ele olha para cima e ele escuta um barulho de helicóptero e olha para cima, tem um helicóptero voando por cima da cidade. Se tem um helicóptero voando por cima da cidade, significa que em algum lugar existe uma resistência organizada. Uma base, sei lá de que tipo, onde as pessoas ainda contam com tecnologia e com recursos humanos. Quando o exército resolve sair fora em Fear the Walking Dead, eles precisam se reagrupar em algum lugar. Então, se todas as unidades militares dos Estados Unidos fizeram a mesma coisa, abandonaram suas bases e convergiram para um lugar comum, esse lugar teria a possibilidade de resistir por muito tempo. Dentre outras tantas histórias possíveis dentro do universo de Walking Dead, essa é uma história que eu gostaria de ver. Agora, uma história que definitivamente não tenho o menor interesse em ver é a história de um professorzinho babaca correndo dos zumbis com a sua família de babaquinhas. Fear the Walking Dead, na hipótese de ter uma segunda temporada, eu provavelmente não volto a ver. Teoricamente, a segunda temporada da série já está garantida desde antes da série estrear. Porém, a audiência da série caiu 30% em 6 episódios. Entre o primeiro episódio e o sexto, a audiência parece que foi de 10 milhões para 7 milhões, ou 10 mil para 7 mil, enfim, uma coisa assim. Isso porque foram só 6 episódios. Se fossem 10 episódios, talvez caísse mais ainda. Ou seja, nada está de fato garantido. Mas é isso aí, pessoal. Isso foi só a minha opinião. E a sua, qual que foi?
Deixa lá embaixo nos comentários o que você achou da série. Se inscreve no canal para outros bate-papos. Se você achou esse vídeo interessante, dá um joinha. E se você gostou mesmo, compartilha com a sua galera que também assistiu Fear the Walking Dead, também gosta de Walking Dead. O importante é ficar todo mundo por aqui pra gente conversar sobre séries, que é o que a gente gosta bastante. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau.